Olá novamente, alunos do curso de Ciências da Natureza. Dando continuidade à nossa programação, nós vamos conversar hoje sobre o ensino de ciências por investigação, uma nova abordagem para o ensino, não somente o ensino de ciências, mas que muda a postura do aluno, que muda a forma como o aluno se enxerga em sala de aula, a forma como o professor enxerga o aluno, né? E a gente vai analisar um pouquinho sobre as situações investigativas, como promover o ensino investigativo. Então, vamos lá, né? Inicialmente, vamos falar um pouco sobre as metodologias ativas. O que são metodologias ativas? Metodologias ativas são algumas formas de ensinar, alguns métodos de ensino que fazem o aluno participar mais na aula, que eles realmente mudem a sua postura de ouvinte para participante. E essas metodologias ativas, elas tendem a levar o aluno a desenvolver algumas habilidades específicas, e essas habilidades vão acontecer de forma sistematizada, de forma que vai viabilizar uma aprendizagem mais significativa quando comparada a uma abordagem tradicional de ensino. Então, que habilidades seriam essas? Nós temos aqui que o aluno pode desenvolver a autonomia, aptidão em resolver problemas, como nós havíamos visto nas aulas anteriores. É muito interessante nós começarmos a nossa aula trazendo uma proposta, um problema, uma situação-problema, né? Vamos trabalhar a questão da colaboração, o senso crítico, protagonismo, confiança, aprendizagem envolvente, empatia, responsabilidade e participação. Então, as metodologias ativas de ensino, elas levam os alunos instintivamente a desenvolverem essas habilidades, e essas habilidades contribuem muito, de uma forma muito significativa para o aprendizado. Mas e o ensino investigativo? O que é? Como aplicar? Né? Temos alguns questionamentos sobre o ensino investigativo. Esse ensino por investigação seria reproduzir ao pé da letra o método científico em sala de aula, seguindo etapas estruturadas? Ele tem o objetivo do ensino por investigação seria formar pessoas comuns em cientistas. Então, se eu aplicar o método científico, se eu aplicar o ensino investigativo em sala de aula, seguindo as etapas do método científico, a minha intenção com isso seria formar cientistas? Toda aula prática é uma reprodução do ensino por investigação? Será se toda e qualquer aula prática é uma abordagem investigativa? Como está estruturada uma sala de aula investigativa? Qual é a postura do professor nessa sala de aula? Qual é a postura dos alunos nessa sala de aula? Então, são essas questões que nós vamos abordar nessa aula. Partindo agora para a definição do ensino por investigação. O ensino por investigação busca envolver os alunos ativamente na sua aprendizagem através da geração de questões-problema, os quais a investigação é a condição para resolvê-las, por meio de etapas estruturadas que são coleta, análise e interpretação de dados, formulação e comunicação de conclusões. Essa foi uma definição proposta por Melville em 2008 e ela aborda realmente o que nós buscamos trabalhar durante o ensino investigativo. Sim, é uma investigação, não há respostas prontas. O professor surge com uma situação, com uma problemática, ele vai viabilizar meios para que os alunos possam investigar soluções para a problemática proposta, e depois há uma etapa sistematizada de comunicação e de interação dos alunos para que eles possam expor suas conclusões. Então, a gente vê uma mudança completa na dinâmica da sala de aula a partir da abordagem investigativa.
Nos próximos slides, nós vamos ver algumas situações didáticas propostas para o ensino de ciência que foram publicadas em 2008 na revista Nova Escola, que são bem interessantes, né? Então, vamos analisar aqui um pouco sobre as situações. Situações didáticas em ciências. A observação de fenômenos, a experimentação e a reflexão, além de muita leitura, ampliam o conhecimento sobre questões dessa área. Em um mundo em que o desenvolvimento científico está por toda parte, o ensino de ciências deve propor situações-problema e trabalhos que gerem reflexão, permitam a participação ativa e tenham relação com o dia a dia. A transposição da ciência acadêmica para a escola amplia a visão do cotidiano. Bem, é isso que eu tenho dito para vocês, né? É realmente mudar a postura do aluno em sala de aula, mudar a forma que o professor vai ensinar ciências, né? Até porque, gente, se a gente parar para pensar, a forma que nós temos trabalhado, de um modo geral, o ensino tradicional, ele inviabiliza até os processos de leitura, né? Se nós pararmos para pensar, o professor chega na sala de aula, apenas expõe o conteúdo, o aluno simplesmente recebe. Nós estamos tirando deles a capacidade que eles têm de ler, né, o conteúdo, de ter a curiosidade de pesquisar alguma dúvida. Nós estamos tirando um pouco a capacidade de interpretação, sim, porque nós levamos para o aluno uma interpretação que é nossa sobre o conteúdo, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe essas habilidades com eles. Um experimento sem observação, pesquisa e leitura é insuficiente para a aprendizagem. E aí ele mostra nessa revista um exemplo, né? No Centro Educacional de Ensino do Primeiro Grau, em Presidente Castelo Branco, a 470 km de Florianópolis, uma professora da terceira série participou de um projeto sobre a compostagem que contempla 4 situações didáticas essenciais, né? E, além de aprenderem os conteúdos, os alunos veem o impacto da sua atuação na comunidade e no ambiente. Veja a seguir as 4 situações didáticas essenciais para o ensino-aprendizagem de ciências. Então, como a professora trabalhou a questão da compostagem com eles, né? Então, a primeira etapa seria a observação e o que é? A análise de um experimento com a mediação do educador. A atividade deve instigar perguntas e elaboração de hipóteses. Ao estudar o desenvolvimento das plantas, por exemplo, as crianças podem ver que crescem, mas nem sempre se atêm aos detalhes. Por isso, a importância de direcionar o olhar delas. Como está a sépala, a proteção que encobre botando a flor aberta ou fechada, depois de uma semana, né? Quando propor, sempre que houver uma investigação desenvolvida em sala de aula. O que a criança aprende? Além dos conteúdos tradicionais, ela observa os fenômenos, ela pode elaborar hipóteses, ela pode organizar dados e, com certeza, a próxima vez com que ela se deparar com essa situação, ela já vai mostrar, exibir, dizer para alguém que já tinha conhecimento disso, né? Então, o ensino investigativo, ele traz essa possibilidade. E a experimentação, o que seria? É a investigação para relacionar o saber científico com o da garotada, né? O experimento não pode só demonstrar conhecimento já apresentado. Se é preciso entender quais materiais flutuam, a turma sugere alguns e é desafiada. Uma folha de papel flutua, e se amassarmos a folha em uma forma de esfera? Então, vocês podem observar que eles começam a propor hipóteses, né, que eles não sabem a resposta, eles não têm resposta pronta. Então, o ensino investigativo é isso, né? É analisar uma situação, elaborar algumas hipóteses, experimentar para ver se o que eles estão propondo realmente vai ocorrer ou não, coletar dados e assim sucessivamente. Então, quando a gente deve propor situações investigativas, sempre que for possível, né? Incluir a experimentação, a busca pelo conhecimento, a pesquisa, né? Então, além de conteúdos relacionados, a criança também aprende a manipular experimentos, resolver problemas, a pesquisar, né? Com relação à pesquisa em texto, que é a busca por respostas para a resolução dos problemas em livros, revistas, jornais, internet,
Também pode ser a pesquisa através de diálogo com os colegas, uma vez que cada um possui uma bagagem própria de sua vivência. A atividade não é produtiva se for atrelada apenas à coleta de dados. Claro, não é. Ela tem que buscar estimular o senso de busca, né? Uma proposta. A turma faz uma experiência no qual o sal é dissolvido em água e o professor apresenta uma questão. Todo sólido se dissolve em água? A ser resolvida com base em dados confiáveis, né? Então, o professor nessa situação, ele vai fornecer meios para que os alunos possam pesquisar, né? Através da leitura, através do diálogo com pessoas diferentes, não somente em sala de aula, também eles podem levar essa situação para casa, conversar com os pais, com os familiares sobre. Então, a coleta de dados, ela realmente tem um leque muito amplo de possibilidades, né? E uma coisa muito importante, favorece o diálogo. Vocês devem perceber que todas essas situações que estão sendo propostas aqui nessa matéria da revista Nova Escola, há um diálogo sempre. E isso é muito importante, né? Então, o que a criança aprende, além de conteúdos relacionados, trabalhar com obras de caráter científico e ter uma maior autonomia da aprendizagem. E a leitura e a escrita sobre ciências, o que seria? O professor cria uma oportunidade que gere dúvidas sobre um tema. Depois de todos revelarem suas concepções em conversas, desenhos e textos, ele indica a consulta em textos científicos. É essencial apresentar fontes variadas além do livro didático, marcando a diferença entre as linguagens. Deve-se discutir conceitos, termos das áreas e características da linguagem, não apenas supor que sejam conhecidos, né? Pode se propor em todas as aulas. E o que a criança aprende? Compreender o que lê, a ter dúvidas, a buscar mais informações sobre o conteúdo. Ele pode buscar em outras fontes, pode buscar conhecendo através de conversa com outras pessoas, como eu havia dito. Então, é um leque de situações muito amplo que a abordagem investigativa traz. Então, sobre o ensino de ciências por investigação, aqui de forma abreviada, eu trouxe um breve histórico, mas ele inicialmente foi proposto por John Dewey, né? E ele trazia, ainda lá em 1916, algumas colocações que são muito importantes sobre a importância da experimentação. Mas não é uma experimentação simples, no sentido de que seja uma experimentação apenas para comprovar o que a teoria falou, né? Então, o que foi que John Dewey disse? Ele disse que o método experimental ele empenha-se em quebrar toda e qualquer fixidez aparente e provocar mudanças, né? Então, essas mudanças observadas, elas tendem a complementar o ensino, né? Uma vez que no método experimental você não tem uma resposta pronta. No método experimental você pesquisa, você busca informações, você realmente experimenta para comprovar se as hipóteses propostas são verdadeiras ou não. Então, para o ensino investigativo, a gente tem que o consenso construtivista ele embasa completamente o método investigativo, a abordagem investigativa. Porque a gente pode levar em consideração as concepções prévias dos alunos, né? Quando o professor leva a situação, problema, proposta na aula, ele pode investigar com os alunos o que eles acham sobre o determinado conteúdo, se eles já ouviram falar, se eles têm conhecimento de alguma forma prática ou não, né? Então, as concepções prévias são muito importantes, devem ser levadas em consideração. Também a gente vê a interação do sujeito e objeto, interação do aluno com o conteúdo, porque instintivamente o ensino investigativo vai levar a essa interação. A interação entre sujeitos, a gente observa a mudança de postura com o professor, a mudança de postura dos alunos, entre si eles se tornam mais participativos, ativos, dialogam muito mais. E
Com isso, conseguem desenvolver a autonomia de pensamento. Então, o consenso construtivista ele vem para embasar todo o ensino, a abordagem do ensino por investigação. Então, a gente vê também a alfabetização científica. O que seria essa alfabetização científica? Ela seria aprender ciências, mas aprender ciências não de uma forma meramente, que seja uma mera reprodução de como a ciência ocorre. Não, não é bem isso. Aprender ciências, alfabetizar cientificamente, seria fazer com que o aluno consiga desenvolver um leque de habilidades, um conjunto de habilidades, que permita que ele veja que a ciência é algo acessível a eles, que a forma que os cientistas trabalham, que eles desenvolvem em suas pesquisas, é algo que eles podem levar para a vida, né? Não apenas reproduzir experimentos prontos. Então, além de aprender ciência, na alfabetização científica aprende-se como fazer ciências, como as ciências é feita e aprender sobre as ciências, né? Aprender como se chega a uma conclusão, como é possível investigar sobre determinada situação, como um problema pode ser analisado. Então, seguir todas as etapas sistematizadas para que eles possam construir o próprio conhecimento a partir da alfabetização científica. Então, é possível observar que o construtivismo e a alfabetização científica juntos, integrados, vão promover o ensino por investigação. Então, a abordagem do ensino investigativo está embasada nessas duas correntes, na corrente construtivista e na corrente investigativa, que é a partir da alfabetização científica, levando os dois juntos a abordagem do ensino por investigação. Então, vamos ver como o professor pode trabalhar o ensino investigativo dentro dos conteúdos de ciências da natureza. Bem, não necessariamente o professor vai trabalhar um conteúdo separado do outro. Muitas vezes a gente observa que os conteúdos se integram. E, quando for possível, o professor deve criar uma sequência de ensino investigativo. O que seria essa sequência de ensino investigativo? Seria um planejamento em que o professor propõe atividades, né, para que os alunos consigam resolver um problema proposto. Como a gente sabe que ciências da natureza, o conhecimento ele é integrado, completamente integralizado de física, de química e de biologia para o ensino de ciências, o professor pode escolher para uma sequência de ensino investigativa mais de um conteúdo. Inclusive, ele pode trabalhar até de forma interdisciplinar, com a ajuda de um professor de uma outra disciplina. Mas como que o professor vai conseguir atingir os objetivos da alfabetização científica a partir de uma sequência de ensino investigativo? Bem, o início você já deve imaginar, através da proposição de um problema, de uma situação-problema. É a partir do problema que o professor vai mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos, já indo de encontro com a ideia construtivista de levar em consideração os conhecimentos prévios, né? Lá na proposição do problema, ele também já vai instigar o aluno a participar da aula, fazer com que o aluno comece a se questionar sobre o conteúdo. Inclusive, nesse momento, o aluno já pode socializar algumas ideias que ele tem da sua própria vivência, né? Então, esse problema, de alguma forma, deverá ser resolvido, elucidado pelos alunos. Como ele deverá ser elucidado, o professor também deve, em sua sequência de ensino investigativa, viabilizar meios, trazer metodologias que viabilizem que os alunos consigam resolver este problema. Então, ele vai propor situações, propor metodologias, propor estratégias de ensino que tenham como objetivo fazer com que o aluno teste as hipóteses que ele lançou aqui nessa primeira etapa.
né? Então, para solucionar um problema, o aluno lança uma hipótese. Na segunda etapa, ele vai tentar verificar se a sua hipótese é verdadeira ou não. Então, nesse momento, o professor tem que viabilizar meios para que o aluno consiga resolver esse problema. E a terceira etapa seria a de sistematização do conhecimento. Mas como sistematizar? Bem, como é que nós fazemos ciência? Nós observamos um problema, propomos hipóteses. A partir dessas hipóteses, nós vamos testar, né, essas hipóteses, coletar dados. E depois dos dados coletados, nós vamos verificar na literatura se esses dados coletados têm sentido ou não, né? Ou confrontando ou corroborando com os dados que nós encontramos. A ideia é justamente fazer com que os alunos tenham essa vivência científica, né? Então, geralmente, ele vai sistematizar o conhecimento através da pesquisa, através da leitura. Então, essa sistematização, ela é uma etapa super importante do ensino investigativo, porque é aqui que o aluno vai consolidar o conhecimento. E logo, claro, depois ele vai socializar esse conhecimento a partir de outras estratégias que o professor deve ter planejado para a sequência de ensino investigativa, que é aí onde o professor vai finalizar a sua avaliação sobre a sequência. Então, permitir que o aluno socialize o conhecimento, que ele produza materiais, que ele externe a sua experiência, é um ponto muito importante de uma sequência de ensino investigativo. Então, como é que a gente pode promover um ensino por investigação? Ensinar ciências por investigação. Vamos ver algumas etapas. Engajamento em perguntas de orientação, como a gente já havia discutido antes, né? O professor chega com uma pergunta, uma inquietação, uma situação, problema. A partir daí, os alunos vão começar a formular algumas explicações. Essas explicações podem vir a partir da vivência deles, suas concepções prévias, mas também elas podem surgir a partir de algumas evidências, observações dos alunos. A avaliação dessas explicações à luz de outras alternativas. Então, os alunos vão tentar buscar explicações a partir do que foi proposto, e a justificativa e comunicação das explicações propostas em um processo que é interativo e reflexivo. Então, a partir dessas etapas, a gente tem a promoção de um ensino investigativo, onde o aluno participa ativamente do processo de aprendizagem, onde ele constrói a aprendizagem e ele constrói de uma forma muito participativa, muito interativa, de pesquisa, de experimentação, de análise de dados, coleta de dados, de análise e interpretação de informações que eles coletam, e eles ficam muito engajados na comunicação, né, a partir da justificativa do que eles encontraram, dos resultados que eles encontraram, né, e isso torna o processo de ensino-aprendizagem mais interativo e reflexivo. A partir de tudo que a gente já falou, né, vocês devem estar imaginando que trabalhar o ensino por investigação não é fácil, realmente não é. Nós temos, sim, muitos desafios. Mas também vocês devem estar imaginando que é uma coisa nova, né? A questão do ensino investigativo é algo novo no nosso país. De um modo geral mas nem tanto. Por quê? Porque documentos oficiais anteriores à Base Nacional Comum Curricular já traziam a ideia de propor um ensino investigativo, onde o aluno fosse protagonista na produção do seu conhecimento, que ele desenvolvesse autonomia, que ele tivesse essas habilidades específicas que são hoje mobilizadas no ensino investigativo. Qual é a diferença? Nós não aplicávamos, simples assim. Então, lá nos parâmetros curriculares nacionais e nas novas diretrizes curriculares nacionais, a gente já tinha essa ideia por escrito. Então, aqui no artigo 13 das novas diretrizes curriculares nacionais, que é
anterior à Base Nacional Comum Curricular já dizia: a pesquisa como um princípio pedagógico, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na investigação e nas buscas de respostas em um processo autônomo de reconstrução de conhecimentos. É uma simples tradução de tudo isso que eu já tenho falado para vocês do ensino investigativo. Só que nós não fazíamos. Alguns dos fatores que podem impossibilitar ou até dificultar a aplicação do ensino investigativo no ensino de ciências pode ser o excesso de conteúdos, um currículo muito grande. Nesse sentido, a BNCC ela já deu uma enxugada muito grande no currículo de todas as disciplinas. Por quê? Para ser conhecimento básico, né, básico realmente, como o nome diz, ela enxugou bastante as disciplinas do currículo comum. Se o aluno quiser se aprofundar em uma área específica, por exemplo, ele já vai ter o itinerário formativo diferente. Mas o básico, que é para todos, a gente teve uma redução considerável no conteúdo. Talvez agora, com a Base Nacional Comum Curricular, a gente possa, pelo menos, chegar perto disso aqui, do ensino investigativo. Porque o professor da disciplina comum, professor de ciências da natureza, que vai ser comum, ele vai ter uma quantidade de conteúdos reduzidas, né? Então, talvez seja possível realmente trabalhar da forma que a Base Nacional Comum Curricular propõe, e a gente espera que isso realmente aconteça, né? Porque se a gente parar para pensar e fazer um comparativo do que hoje nós temos de resultados, como vocês viram, de resultados a nível de PISA, em que os alunos não conseguem interpretar, que eles não conseguem investigar, né? Por conta da forma tradicional do ensino que a gente ainda utiliza nos dias de hoje, talvez, ao longo do tempo, nós tenhamos possibilidade de mudar um pouco as notas que nós temos obtido no PISA, por exemplo, né? E que a gente consiga realmente atingir os objetivos propostos nos documentos oficiais, né? Então, é isso que a gente realmente espera com o ensino investigativo.